Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola de Propósitos. Eu sou o Axel e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. O tema da nossa aula de hoje é como firmar a sua identidade em Cristo em um mundo de comparações. Nós estamos vivendo um mundo onde nós preferimos olhar para o lado do que, de fato, olhar para Cristo e receber dele a nossa verdadeira identidade. Então, nós estamos tentando sempre copiar as atitudes, os comportamentos daqueles que para o mundo deram certo. Enquanto Cristo, ele pede para que a gente olhe para ele e seja um copiador dele, né? Independente do ambiente, independente da forma. É isso que Cristo espera de nós e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, sabe? Tem muitas pessoas paralisadas, tem muitas pessoas não vivendo o propósito, tem muitas pessoas que estão estagnadas naquilo que Deus já declarou, já liberou sobre a vida delas, porque elas estão paradas, olhando para o que o outro está fazendo e esquecendo de fazer aquilo que já foi determinado sobre a vida dela. A arma mais poderosa que existe contra o diabo é uma identidade muito bem formada. Saber quem você é e ter a plena convicção de quem você é para Deus é tudo que nós precisamos para vencer as nossas batalhas do dia a dia e principalmente governar todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala de governo, né, muita gente acha que nós estamos falando só do aspecto financeiro. Mas quando a gente fala de governo, a gente está falando também daquela pessoa que consegue governar as suas emoções, os seus desejos, a sua área espiritual, a sua área carnal. É aquele cara que tem um governo das situações que rodeiam a vida dele. Na nossa última aula, nós vimos que Deus escreveu e determinou todos os seus dias. Então, imagine que no céu agora tem um documento completo de tudo aquilo que descreve a sua verdadeira identidade. E aí, o que você precisa entender é que quando nós começamos a viver segundo o que esse documento está escrito e determinado, não existe nada nesse mundo que pode nos parar. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Não é porque você é o top, é o melhor do mundo. Não é por causa disso, é porque Deus disse que você vai ser. Foi porque Deus escreveu ao seu favor. Então, quando eu digo que nada nesse mundo é capaz de parar você quando você começar a viver aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, não é porque você é o melhor, não é porque você é o mais bonito, não é porque você é top, é porque Deus escreveu tudo isso ao seu respeito. E é exatamente esse o motivo que o diabo luta todos os dias para roubar a sua identidade. Entenda, o diabo veio de lá. Ele sabe que esse documento existe e ele sabe o quão poderoso esse documento é quando uma pessoa decide viver os propósitos de Deus. Então, tudo o que o diabo faz hoje aqui no mundo é tentar roubar a sua identidade. Você já percebeu o quanto o mundo tenta implantar em nossa mente uma cultura demoníaca? Você já começou a perceber que até nos desenhos mais infantis que a gente possa assistir, existe culturas demoníacas sendo implantadas através disso? Cara, esses dias eu tava assistindo Netflix e um desenho assim super infantil, a indicação era de 10 anos para menos, na verdade era uma indicação livre. E o desenho contava a respeito de uma história de uma princesa e de um príncipe, e aí essa história ia se desenvolvendo, esses dois ele é separado por um tempo, e aí quando a gente vai ver, o príncipe ele tinha uma certa paixão, um certo amor, um certo afeto para um outro homem. E por isso ele não queria se relacionar com essa princesa. E era um desenho infantil de classificação livre. Tudo isso é formalizado para que a nossa identidade, aquilo que Cristo determinou sobre a nossa vida, seja roubado, seja confundido. E aí, às vezes, vai ter pessoas que estão assistindo esse vídeo e vai dizer, mas isso aí não tem nada a ver não. Isso aí é coisa da sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente no inferno falando essa frase também. Isso aí não tem nada a ver. E vai ter muitas pessoas que vão para o inferno porque hoje elas vivem sobre essa frase. Isso aqui não tem nada a ver, eu posso fazer isso. Isso aqui é coisa à toa. Deixa eu te mostrar na Bíblia como que Deus age com Jesus
antes dele iniciar o ministério dele. Olha a forma como que esse pai que nós temos hoje por adoção, ele age com Jesus, o seu filho único, o seu primogênito que veio para morrer por nós, antes dele iniciar o ministério dele aqui na terra. Lucas 3, 21 e 22, a Bíblia vai dizer o seguinte, eu vou ler na versão NVI. Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo mundo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Eu quero que você entenda que dentro dessa frase que Deus disse, existe algumas palavras-chave que eu vou te mostrar com muita clareza agora. A primeira palavra-chave aqui é filho. Meu filho. A segunda palavra-chave aqui é amado, ou seja, eu te amo. A terceira palavra-chave aqui é em você me agrado, ou seja, eu tenho orgulho de você. Jesus, ele a partir desse momento aqui, a Bíblia vai dizer que ele vai ser levado ao deserto, ele vai ficar 40 dias de jejum nesse deserto e ele vai ser tentado pelo diabo nesse deserto. Só que ele não vai para essa provação sem a sua identidade firmada em Deus. Ele sai dali sabendo que ele é filho, que ele é amado e que o Pai tem orgulho dele. E é sobre essas três coisas que nós vamos desenvolver nessa aula aqui hoje. Eu quero falar com você sobre os três comportamentos que firmam a sua identidade em Cristo. O primeiro comportamento é o comportamento de dependência. Quando Deus fala, você é meu filho, o que nós entendemos de filho? Filho é aquele que depende de alguém. Por muito tempo da minha vida, eu dependi do meu pai para dormir, comer e fazer várias outras coisas. Dependi da minha mãe também para isso, dos nossos pais ali, né? Então, quando nós nos colocamos no lugar de filhos, entenda, você precisa se colocar no lugar de dependência. Em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver a história de Elias. E sabe o que é mais interessante nessa história de Elias? Não é ver ele orando a Deus e o fogo caindo do céu e consumindo um holocausto. Não é ver Elias matar mais de 400 profetas de Baal naquele lugar. É ver Elias entrando em um momento de depressão na sua jornada ministerial e Deus cuidando dele como filho. Sabe, Elias, eu não vou ler, mas eu vou contextualizar para você aqui, para você entender. Elias está sendo usado por Deus, e aí ele sai daquele, ele recebe uma ameaça de Jezabel, ele sai daquele ambiente, ele senta debaixo de uma árvore e fala assim: Senhor, eu já fiz muito, e não sou melhor do que os meus pais, ou seja, eu não sou melhor que Abraão, eu não sou melhor que Moisés, tira minha vida, me leva. Já deu para mim. Ele pede para que Deus mate ele naquele momento. E aí Elias dorme. E quando Elias acorda, a Bíblia vai dizer que um anjo colocou perto da sua cabeça um pão assado na pedra. Sabe, o que me impressiona nesse contexto não é Elias desejar morrer, mas é ver como Deus trata Elias mesmo ele não merecendo, cara. E sabe o que é mais impressionante aqui? A Bíblia vai ser muito rica em detalhes quando ela fala que um anjo colocou perto da sua cabeça um pão assado na pedra. Sabe o que me faz imaginar esse alimento aqui? Que era um dos alimentos favoritos de Elias. Qual é a sua comida mais favorita? Assim, o que você mais gosta de comer? Eu particularmente gosto muito de uma lasanha. E se fosse eu nesse contexto, provavelmente eu ia acordar e ao lado da minha cabeça estaria uma lasanha. Deus, ele não preparou qualquer comida para Elias. Ele preparou a comida favorita de Elias. Isso vai acontecer por mais uma vez, e a partir dali Deus vai começar a desenvolver uma jornada com Elias de cuidado. Deus, em momento nenhum, ele vai julgar Elias. Se você ler 1 Reis, capítulo 19, você vai ver Deus cuidando de Elias. E esse cuidado você só recebe de um pai, cara. Porque é um cuidado que nós não merecemos. O primeiro comportamento que você tem que ter
para ter a sua identidade firmada em Cristo é um comportamento de dependência. É saber que nem sempre você vai fazer as melhores escolhas, nem sempre você vai tomar as melhores decisões, nem sempre você vai estar fazendo a vontade dele, porém, ele vai estar cuidando de você, mesmo que você não mereça. O segundo comportamento que você tem que ter para ter a sua identidade firmada em Cristo é um comportamento de copiador. Sabe, a frase vai continuar, meu filho amado. Um copiador é aquele cara que reflete a imagem do pai. Ele ama tanto o pai dele que quer ser igual ao pai dele. Ele ama tanto o que o pai dele faz por ele que ele quer ser igual ao pai dele. Em João capítulo 14, Jesus vai estar reunido com seus discípulos na mesa, ensinando algo sobre a morte dele, falando sobre a morte dele. Ele vai estar dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele está ensinando sobre isso ali com os discípulos. E aí Felipe, ele levanta a mão nessa mesa e fala, Senhor, já entendi tudo. Mostra-nos o Pai e isso já nos basta. E aí Jesus, de uma forma ríspida, responde para ele, mas como assim, Felipe? Mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem olha para mim, olha diretamente para o meu Pai. Por quê? Porque eu estou copiando tudo o que ele faz. Eu estou fazendo tudo aquilo que ele pediu para me fazer e tudo aquilo que eu vi ele fazendo quando eu estava com ele. Então, como você me pede para mostrar o Pai? Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Sabe o que é mais interessante nisso aqui? Se eu perguntar, ou se eu olhar para você, quem eu estou vendo quando eu olho para você? Aqui tem um princípio que a gente precisa entender com muita profundidade. Deus, ele envia Jesus e agora as pessoas que olham para Jesus vê Deus, vê Pai. Jesus nos envia, a partir da morte dele, ele nos envia, ele deixa o ID para nós. Então, eu entendo que a partir do momento que as pessoas olharem para mim, elas precisam ver Cristo em mim, porque Jesus me enviou. Esse é um princípio. Olha, eu fui enviado pelo meu Pai e agora vocês olham para mim e vocês vão estar vendo o Pai. Agora eu estou enviando para vocês. As pessoas que olharem para vocês precisam ver eu em vocês. Esse é um comportamento de copiador, é o cara que vai ter a sua identidade firmada em Cristo. Ele vai ser tão parecido que as pessoas vão olhar para ele e falar, cara, você parece muito com Jesus, mano. Não tem base, as suas ações, a forma com que você conversa, você parece muito Jesus. Uma coisa que você precisa entender, cara, e eu preciso que você entenda isso com muito carinho. Não tem como você copiar alguém se você não tiver um relacionamento íntimo com essa pessoa. Então, para você ter uma identidade firmada em Cristo, para você ser um cara que vai entender quem você é e quem você é para Deus, é necessário que você tenha um relacionamento com Ele. E eu vou te falar mais, é impossível não se sentir amado por alguém que te ama. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento por ele, é impossível você não se sentir amado por ele. E ele não te ama como um servo, ele não te ama como escravo, ele te ama como filho. O terceiro comportamento que você precisa ter para ter a sua identidade firmada em Cristo é o comportamento de centralizador. Mas o centralizador é aquele que coloca Cristo no centro. A frase vai continuar: esse é meu filho amado, a quem eu me agrado. Aquele que traz Cristo para o centro, ele tarda ao pecar, ele tarda ao irar, ele tarda a ofender alguém, ele tarda ao xingar alguém. Quando você traz Cristo para o centro, os seus comportamentos, eles vão mudar. Não tem como você trazer Cristo para o centro da sua vida e continuar se comportando como alguém que não conhece o amor de Cristo, que não é amado por Cristo. Em Gálatas 2:20, a Bíblia vai dizer o seguinte: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você se torna um centralizador de Cristo, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive através de você. Agora, as suas ações transmitem os comportamentos de Cristo. Então, não saia por aí espalhando que você é um cristão, que você é um evangélico, que você é um pequeno Cristo, se os seus comportamentos não transmitem isso. Se no seu falar você não transmite isso.
se no seu agir você não transmite isso, se as suas redes sociais não transmitem isso. Então não saia dizendo e não saia colocando versículos no seu perfil do Instagram se as fotos que estão ali não transmitem que Cristo vive em você. Olhe para o que você tem feito e pense, será que realmente Cristo estaria fazendo isso que eu estou fazendo? Será que Cristo estaria postando a foto que eu estou postando? Será que Cristo estaria falando da forma que eu estou falando? Então não me diga que você é cristão se você não está transmitindo os comportamentos de Cristo. E a pergunta que eu quero deixar para você é: quem você é quando você olha para dentro de você? Você é um pequeno Cristo, um cristão? Você é aquele que centralizou Cristo na sua vida? Ou você é apenas um iludido que diz que está vivendo com Cristo, mas ainda assume todas as decisões da sua vida? Enquanto você não tiver sua identidade firmada em Cristo, o mundo vai continuar dizendo quem você precisa ser. E aquela frase, seja quem você é, ou faça aquilo que te faça feliz, e não dê ouvidos a quem não concorda com você, elas vão continuar norteando a sua vida. Aquela pessoa que decidiu viver o propósito de Deus, ela entende quem ela é. O homem e a mulher que tem a sua identidade firmada em Cristo, eles conduzem uma casa para a salvação. Se você é casado agora, eu preciso te perguntar se depender de você, a sua esposa ou seu marido, eles vão para o céu. Se depender do seu comportamento, se depender da forma com que você fala, da forma com que você trata, a sua casa vai para o céu? Os seus filhos estão conhecendo Cristo através da sua vida? Ou você tem a esperança que os seus filhos vão conhecer Cristo através do pastor da igreja que você vai de domingo a domingo para bater carteira? Ei, preste atenção. Um pai com a identidade firmada em Cristo, ele transforma a sua casa. Os seus filhos começam a ver Cristo em você. E aí eles não precisam ir para a rua para tentar achar Cristo em outra pessoa. Porque dentro da sua casa existe um homem e uma mulher que tem a identidade firmada em Cristo. E nada que acontece no mundo abala essa casa. Nada que acontece na escola dos seus filhos vai abalar a identidade que você já colocou sobre a vida deles. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que o movimento homossexual está dizendo, seus filhos vão entender que só há vida em Cristo. E eles vão entender não porque eles estão ouvindo o pastor falar, mas porque eles veem em você o comportamento de Cristo. Então seja um dependente, seja um copiador e seja um centralizador para que Cristo se manifeste através da sua vida. E vamos para alguns avisos importantes. Aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link é do nosso grupo, o grupo Pecadores com Propósito. É por lá que nós temos feito toda essa comunicação, onde eu tenho falado sobre essas aulas, onde essa galera tem recebido também de devocionais diários ali a partir da aula que é ministrado. Então nesse grupo nós temos tido essa comunhão ali e logo mais nós vamos começar os nossos encontros também, né, via Google Meet ali em formato de discipulado. É onde nós vamos poder ouvir você, ouvir as perguntas que você tem e poder direcionar você da melhor forma possível a encontrar o seu propósito, a ter clareza do seu propósito. Então o que eu vou te pedir? Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém, né, que precisa ouvir o que nós conversamos nessa aula de hoje. E entre no grupo. Entre no grupo porque lá você vai poder estar mais perto de pessoas que estão procurando viver segundo os propósitos de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!